de algumas perguntas, se houver tempo, tá bom? Então, muito obrigado mais uma vez. Passo a palavra para a Mila. Bom painel para vocês. Obrigada, Gustavo, pelas apresentações e palavras. Obrigada a todos que vieram pessoalmente. E agradecer também a todos que estão online conosco. A gente vai abrir aqui o painel, exatamente trabalhando as perspectivas que essa lei pode trazer algum impacto no nosso mercado de data center, né? A Lei Geral de Proteção de Dados já era uma realidade na Europa, nos Estados Unidos, e agora no Brasil, com essa força que ela pegou e as auditorias todas que temos que nos adequar. E o nosso mercado tem preocupações de várias perspectivas. O que eu vou trazer hoje para vocês e nossos convidados também poder compartilhar um pouco, transmitir um pouco do dia a dia deles, da visão deles e dos desafios que eles estão encontrando no nosso mercado com relação à lei, né? O Andrei, ele é o especialista de proteção de dados, de informação de segurança. O Ronaldo traz uma visão do projetista, que tem uma dificuldade enorme de explicar para quem está comprando o projeto quão importante é a proteção dos dados e todas as adequações que os projetos precisam sofrer para que a lei esteja aderente. E o Cleiton, que trabalha a parte sistêmica e também encontra uma grande dificuldade para proteger esses dados de invasões, né, imagens e tudo mais. Nós vamos começar o painel. Então, eu queria ver quem quer responder a primeira pergunta, que é sobre exatamente qual é o desafio que você encontra na sua realidade de projetista para fazer os projetos que estejam aderentes com a proteção que o dado requer. Primeiramente, boa tarde. Já agradecido pelo convite de participar desse painel. E a importância desse tipo de evento é justamente tentar conscientizar o gestor, o responsável pelo data center, que muitas vezes fica focado apenas na questão da proteção do dado propriamente dito, num servidor de primeira linha, num switch de primeira linha, num firewall importante, mas esquece que tudo isso é operado por um ser humano que vai estar lá dentro. E a gente tem uma imensa dificuldade de conscientizar esse gestor que ele tem que tomar cuidado com o tipo do projeto que ele vai executar, com o tipo do produto que ele vai utilizar, com a qualidade, com fabricantes que tenham histórico, proteção, com fabricantes que tenham histórico de qualidade. Porque depois, eu sempre falo o seguinte, depois que acontece o problema, você pode até pegar quem fez, mas já aconteceu, né? O seu data center já caiu, o seu dado já foi hackeado, e aí você não tem mais o que fazer. Então a gente luta bastante, com bastante dificuldade, principalmente com questões de custos. Então a gente vive hoje, por exemplo, nós estamos fazendo um grande projeto de um data center, eles querem tudo, mas a hora que se apresenta o custo, dá 5 passos para trás. E aí normalmente o cara faz a seguinte comparação. Com esse custo eu compro 5 suítes melhores, ou eu ponho um firewall mais poderoso. Mas aí ele esquece que ele tem que projetar quem que vai ficar andando no corredor, quem que vai entrar, se pode, se não pode, se vai disparar algum tipo de alarme na hora que a pessoa entra, se você vai botar videoanálise na análise do corredor, que o cara pode puxar ali o KVM e entrar no teclado. Será que você vai disparar um alarme? Vai botar sensor físico? Vai botar câmera 360? Vai botar câmera monitorando no corredor? E o servidor, que as pessoas às vezes ficam preocupadas, e-mail, por exemplo, é o grande pânico das grandes empresas, é o e-mail parar de funcionar. E aí ele não lembra que se a imagem, se tiver um servidor com um HD só e não pensar no RAID, ele perde tudo. E aí? Não vai ter nem a imagem, e a gente conhece muito histórico de quando vai pesquisar a imagem não está lá, porque não aguentou salvar, porque não tinha capacidade de disco, não tinha capacidade de processamento. Então tudo isso é o que a gente tenta, que é a nossa grande batalha, junto a todos os gestores, para que eles se conscientizem. E é importantíssimo ter um projeto. Um data center é um projeto tão importante quanto o projeto de um prédio, porque ali, ainda mais hoje em dia com a LGPD, que o André vai falar, qualquer dado seu que vaze é um risco imenso que você corre. Então, essa que é a nossa grande luta. E, só para resumir, porque eu falo muito, eu sou muito empolgado com o tema, ainda mais quando a gente tem a oportunidade de falar de coisa boa, é a gente tentar conscientizar
não só do projeto bem feito, conversando com bons especialistas, mas também de boas ferramentas, de bons softwares, de bons fabricantes, que vão estar do seu lado se eventualmente um problema acontecer. E a gente cansa de ir em local que o fabricante some na hora que o problema acontece, infelizmente. Se eu posso somar a isso, é muito importante tudo isso que você falou, trazer a importância de escolher os bons equipamentos, de escolher boas marcas, mas também tem que pensar na hora do projeto na usabilidade disso. Porque além de ter o equipamento todo preparado, o seu data center pronto para ter essas camadas de segurança, você tem que pensar e tem que se adequar a como isso vai ser utilizado. Que tipo de ferramenta eu vou estar dando para o operador trabalhar e a que ponto que eu vou dar acesso a esse operador. Então, tão importante quanto os equipamentos em si, é a maneira como você vai entregar isso para o operador e como isso vai ser, digamos assim, de fácil manejo para este operador, ou até mesmo para a gerência, né? Como extrair os dados corretamente desses equipamentos. Então, a gente vai além de não unicamente o hardware que nós vamos colocar na ponta, mas também de como vamos gerir, como vamos tirar o melhor proveito disso. Aí entra o detalhe de se buscar uma solução unificada, algo que consiga entregar esse valor de todo esse investimento que está tendo em cima de segurança do seu data center e extrair o melhor dele, né, à medida que seja possível, né? Mas também, agora, hoje, além de mantermos todos esses dados em banco, nós temos que cuidar como que vamos gerir eles. Antigamente, não precisávamos nos preocupar tanto com isso, mas hoje em dia, com as novas legislações, o risco desses dados vazarem, acho que é o principal ponto de atenção, né? Não podemos levianamente armazenar dados biométricos de uma imagem de uma pessoa, o rosto de uma pessoa é um dado biométrico, de maneira leviana. Então, dados como os nomes das pessoas ou as suas próprias imagens são importantíssimos e devem ser bem cuidados e resguardados, né? Acho que hoje em dia o principal problema é o risco desses dados virem a sair. Por um lado, nós temos que manter todos esses dados para manter a segurança, mas temos que estar atentos aos riscos que isso traz, né? Então, como cuidar melhor disso? Rapidamente, nem para eu falar, mas rapidamente, você falou um ponto. Não. Desculpa, gente. Agora ligou, desculpa. Perdão. Um ponto muito importante que você falou é a integração. É muito comum a gente ser chamado e o cara, não, CFTV, apartado de acesso, apartado de intrusão. Gente, não tem sentido, no mundo de hoje, não integrar. Tem que ser o CFTV integrado com acesso, integrado com intrusão, disparando mensagem, disparando e-mail, luz estroboscópica, alarme, fumaça, tudo, para evitar que isso aconteça. Porque ainda tem um outro aspecto. Um dos pontos importantes, que vai ser até um tema que a gente vai falar mais adiante, mas fazendo um spoiler, é evitar que aconteça o problema. Então, assim, se o cara sabe que está monitorado, se o cara sabe que tem sistema, ele vai pensar duas vezes. É igual a plaquinha na casa que tem, aqui tem cachorro. O ladrão vai pular a casa que tem, aqui tem cachorro, ou vai numa casa que não tem cachorro? Então, é até uma coisa meio que natural. E isso também, Mila, é um problema seríssimo que a gente encontra. Não há essa preocupação. Tá? É o aculturamento para pensamento em segurança, né? O aculturamento disso, nosso mercado também precisa muito, né? O Andrei é especialista em proteção de dados, ele pode somar um pouco mais com a gente em termos de proteger os códigos também, os códigos dos aplicativos e dos sistemas que estão armazenados nos mesmos locais, né? Bom, eu queria iniciar, né, falando um pouquinho da Lei Geral de Proteção de Dados, que veio também da GDPR, né, que é o conceito europeu. Obviamente, isso também foi pela questão do Acordo Mercosul e União Europeia, que trouxe a reboque uma lei que foi a toque de caixa aprovada, não é à toa que foi aprovado rapidamente, porque tinha um interesse econômico, né? Mas trouxe também uma oportunidade, acho que para o nosso país, no ponto de vista de amadurecimento dos estatutos em relação à proteção da privacidade, né, pessoal. Então, até o próprio nome, né, ele é meio geral, né, mas, no fundo, a lei traz aí a proteção primária ao nosso direito, né, à privacidade pessoal. Então, e, em contrapartida, nós temos aí, olhando o aspecto de data center, uma oportunidade para a melhoria do nível de segurança.
Quando os data centers foram concebidos, inicialmente era o processo de colocation, e basicamente os clientes demandavam espaço pelo fato do grande investimento que se dava na construção de CPD e assim por diante. Por óbvio, isso foi evoluindo com hosting, depois agora nós vivemos o nível das cloud computing, né? E a cloud privada, pública, híbrida, e de todos os sabores também, desde a plataforma aos serviços e tal. E esses sabores criaram também um ambiente difuso. Então, aquilo que tradicionalmente era dentro de um data center, o servidor, né, de front-end, o banco de dados, né, na casa dos nossos clientes, ou era uma VPN, ou mesmo um link dedicado, nós tínhamos lá o firewall, o antivírus, né, e os computadores, e até um servidor local, se transformou em um ambiente bem complexo. E esse ambiente complexo, com integração, agora a gente vive falando de API, falamos de Docker, né? Qual que é o recado? Quanto mais difuso, mais complexo, mais oportunidade também de ataque. E por que isso tem tudo a ver com a Lei Geral de Proteção de Dados? Porque trouxe à tona a necessidade de proteger justamente os nossos clientes, que são os usuários finais, né? E quando a gente lida um pouquinho com dados, né, e todo mundo tem até um bordão de mercado, todo mundo fala, não, agora os dados são o nosso novo ouro, não é isso? Já ouviram falar disso? É muito comum, né? Mas onde chega a proteção de dados olhando do ponto de vista prático? E aí eu uso um exemplo que, eu não sei se vocês se atêm, quando vocês vão à farmácia, todo mundo pede lá o CPF, né? Então, o CPF, você dá o CPF e aí o próprio atendente fala, você vai ganhar um desconto. Muito bem, né? Até aí tudo ótimo. Legal, eu vou ceder o meu dado, que é o meu ouro, para ganhar um desconto, é uma contrapartida. Primariamente, todos nós pensamos, para onde ele vai vender esses dados? Logo, vem a nossa mente, ele com certeza vai ao fabricante do remédio, o cara vai fazer campanha de marketing, concorda ou não? Não sei se você todo mundo já pensa mais ou menos empiricamente, né? Nesse tipo de risco. Mas a gente não se atém tanto a um risco que, tudo bem, vai ser campanha de marketing. Mas esse não é o problema que a lei vem proteger. A Mila aqui, vou dar o exemplo da Mila, né? A Mila, ela criou um software de recrutamento e seleção. Uma empreendedora, startup, e ela convida, então, né, o Gustavo é o cliente dela, né? E ela fala, Gustavo, toda demanda de recursos humanos que você, porventura, venha a ter, eu vou fazer recrutamento e seleção assertivo e você não vai ter nenhum problema de saúde, ou pouquíssimo, não terá falta, né, dos seus funcionários e o pessoal vai morar na região. Então o seu custo, do ponto de vista de RH, vai diminuir bastante e a rotatividade, o perfil e tal. Ele experimenta o serviço, compra e, de fato, a Mila entrega tudo isso. Depois de 10 anos, descobre-se que a Mila cruzava dados e, sem vocês saberem, os dados que era o algoritmo ao qual ela fazia a seleção para o Gustavo discriminava pessoas que iam para a farmácia tomar Engov, que o cara ia para balada lá. Não falta, óbvio, né? Não vai para balada. Ou não, estou brincando. Obviamente, o pessoal que às vezes vai para balada também pode ir naturalmente trabalhar, vai com dor de cabeça. Eu acho que todo mundo já fez um pouquinho isso. Mas outra coisa, uma pessoa que tem problema cardíaco, ou uma pessoa obesa. Então, o algoritmo da Mila usava os dados que eram da farmácia e as pessoas que foram discriminadas e tampouco tiveram oportunidade de serem recrutadas não souberam que justamente ela os discriminava. É aí que a lei pega. Então, eu convido a todos a verem a 4ª temporada do Westworld, não sei se vocês já viram, aquele que, né, da HBO. Eu não vou dar spoiler, mas vale a pena assistir a 4ª temporada, que trata justamente dos algoritmos que virão também ser objeto em breve de leis para a transparência de algoritmo, que usam os dados. Inclusive, na lei tem isso, que é o tratamento especial, justamente. Então, a lei trouxe essa condição de proteção do usuário, atrelado à difusão e às ameaças
E as ameaças, obviamente, a gente vai tratar como o Ransomware as a Service, não sei se vocês já ouviram falar disso, né? E aí, por fim, para não me alongar muito, né, desculpe aos colegas aí, que a gente venha depois tratar de temas muito sensíveis, né, que são as oportunidades que os data centers possuem hoje de voltarem, né, a vender, falar, nós somos o baluarte da segurança, né? Já que você procura um data center e todo mundo vinha, né, procurar a segurança física, mudaram as camadas, mas o data center continua sendo o nosso porto seguro. É isso que nós temos que ter como grande objetivo aqui. E depois a gente fala um pouquinho de segurança sensível, né, que é um dado sensível, que é o biométrico, né? E a gente pode se ater em outros aspectos até de segurança patrimonial. Com relação à análise de riscos, como que a gente consegue ajudar um gestor de data center e o nosso mercado a fazer uma análise adequada dos riscos que ele pode estar correndo sem mesmo perceber? Bom, ótima pergunta, porque os colegas acabaram comentando de projetos, e aí vem aquela máxima de o quanto eu consigo ter de CAPEX, o quanto o meu orçamento eu vou ter a oportunidade de me apropriar, né, do orçamento, que é finito, obviamente, e aí as montas geram aí o modelo desafiador principalmente aos executivos que estão à frente desse modelo de projetos, né? E olhando para a questão de risco, quando você mapeia o risco entre probabilidade e impacto, a maioria da probabilidade de impacto é utilizada já vindo da ISO 27000, né, são os dois parâmetros que o pessoal mais utiliza, inclusive na LGPD, está atrelado, quando se faz aí uma análise de impacto, né, que o pessoal chama de RIPD, o pessoal utiliza esses dois parâmetros, né. E a probabilidade de impacto, eles podem ser indicadores ou probabilísticos, pode ser inclusive empíricos, para que haja inclusive a mensuração daquilo que o gestor identifica em relação à questão de disponibilidade ou mesmo um vazamento de dados e assim por diante, né? E o que eu sugiro, olhando os aspectos de risco, é procurar fazer simulações de cenários, pode ser o cenário mais conservador ou aquele cenário um pouco mais até agressivo, mas os formadores de opinião e também os decisores tenham consciência daquilo que pode ter a imagem afetada, principalmente depois de um projeto que é aprovado, e se tem sempre aquela ansiedade, né, do pós-projeto. Pô, funcionou, bacana, nós temos agora uma nova concepção de rede, um novo data center, um novo tipo de serviço. Então, o que eu sugiro é que haja esse tipo de mensuração, olhando os cenários e aí pensando no básico, vamos garantir disponibilidade, depois desempenho e, por último, mensurar impacto de goodwill, que seja aí as questões de marca, né, credibilidade. Imagine algumas empresas que, porventura, tenham um porte médio e necessitam da sua credibilidade com um grande cliente. Então, um exemplo que nós temos, inclusive, na empresa, tivemos aí um risco, né? Ele tinha um projeto e ele não queria investir, principalmente em disponibilidade, que é o mais básico, né, que a gente estava comentando há pouco. E o próprio cliente dele, que é um banco, ele identificava como se fosse um caminho crítico do projeto que houvesse, sim, alta disponibilidade, e ele ficou naquele dilema. Eu não tenho tanta disponibilidade de CAPEX, sabe aquela que vem primeiro, né? Eu vou tomar o risco, eu não vou, e vem um pouquinho da nossa cultura de dar aquele jeitinho, ele não vai descobrir, né? E pasmem, né? Ele criou uma única contrapartida de alta disponibilidade, ele tinha um outro ponto de falha, e justamente e ele deu uma grande sorte, que nessa contrapartida que ele fez de alta disponibilidade, funcionou. Se ele tivesse parado a operação após o início, né, desse projeto, ele perderia o cliente, significaria, no final do dia, a quebra da empresa dele, que era o principal, era quase 60% da receita. Então, a gente tem que pensar nos piores cenários. E o Murphy está aí, né? O Murphy é o inimigo da análise de risco, né? Ronaldo, como que você vê, pela perspectiva de integrador, projetista, essa questão de análise de risco? Exatamente, aproveitando até a palavrinha que o André falou, disponibilidade, né?
E a gente pensa em disponibilidade não apenas controle de acesso CFTV, mas você pode pensar na UPS, você pode pensar no GMG, a gente no ar-condicionado, principalmente. Então a gente vê a hora que os gestores economizam, nessa questão que ele falou do CAPEX, não tenho a grana para investir aqui, como eu falei, estou pensando no switch, estou pensando no servidor. Só que o ar-condicionado dele está trabalhando no limite. Não deixa de ser uma questão de segurança, porque a hora que eleva a temperatura, em questão de minutos, seu data center inteiro cai e você perde disponibilidade. Você pode ter problemas de hackeamento. A mesma coisa com a UPS, a questão da segurança. E mais incrível que pareça, eu estava até comentando com eles aqui antes da gente começar, muito poucas empresas hoje estão preocupadas com a LGPD. Muito poucas mesmo. Então, assim, hoje a gente tem medo de gravar imagem, então quando você vai fazer reconhecimento facial, tem que garantir que o rosto da pessoa só vai ser utilizado para o reconhecimento, você não pode monitorar. Ou se monitorar, tem que ter a autorização. A gente conhece casos de empresas que pegaram a pessoa furtando, mas não pôde usar como prova judicial porque a pessoa não sabia que estava sendo filmada. Então, as próprias empresas que tomam conta dos seus dados, não só os gestores do data center, mas empresas que colocam no colocation da vida, em alguma forma de dado no data center, também não estão tão conscientes ainda da importância da proteção do dado. E aí é o que você falou, um dado vazado, acabou a empresa. Dependendo do negócio do cara, acabou a empresa. Eu já fui num data center, o pessoal de combate está ali, que eles deixavam a porta aberta, que eles tinham medo daquele sistema que tira o oxigênio da sala. Então o cara trabalhava no data center, era uma sala cofre, ele trabalhava na sala cofre com a porta aberta. Porque se fechasse ele tinha claustrofobia e tinha medo de disparar o alarme, tirar todo o oxigênio e ele morrer lá dentro sem ar. Então você encontra tudo isso, que a gente como integrador encontra, que a gente tenta conscientizar de toda essa importância, mas o cara só dá valor mesmo. Esse aí que você contou agora deu sorte, mas quantos não dão sorte? Quantos casos a gente vê aí de vazamento de informação, né? E aí que entra o nosso amigo aqui com produto de primeira qualidade, para garantir, como ele falou, que o data center vai funcionar adequadamente. Já levantei a bola para você, Cleiton. Obrigado. Não, realmente, né, a cibersegurança é algo que está entremeado em toda a nossa empresa desde a concepção dela 25 anos atrás. Mas falando um pouco sobre esses dados, esses riscos que são mensuráveis, muita parte deles, tem alguns que não são mensuráveis. E justamente o fato de ter um dado vazado, uma invasão acontecendo, a reputação que a sua empresa acaba perdendo nesse momento, é algo que dificilmente você consegue mensurar. Nós vemos todo dia novas reportagens sobre isso acontecendo. Ano passado, não foi o aeroporto em si, mas galpões dentro do aeroporto de Guarulhos tiveram imagens de 300 câmeras vazadas. Ouvimos a Tesla, ouvimos presídios dos Estados Unidos com imagens vazadas. E como é que fica essas empresas que cuidavam dessa segurança? Elas conseguem se recuperar de um baque desse tamanho, de ter esse dado vazado e isso aparecer na imprensa? Pequenos normalmente não conseguem mais se recuperar disso. Grandes balançam, têm quedas de faturamento, cai o seu valor de mercado, conseguem se recuperar. Mas temos que estar atentos a isso. Temos que realmente nos preocupar com isso. Por exemplo, nós temos dados internos de câmeras instaladas em mercado hoje, e hoje uma câmera é basicamente um computador, e um computador bastante robusto. As câmeras hoje em dia fazem analíticos de vídeo, então são máquinas possantes. E de cada 4 câmeras instaladas no mercado, hoje, pelo menos 3 têm falhas de vulnerabilidade que não foram corrigidas. Ou seja, falha de vulnerabilidade é uma coisa que acontece. Assim, o fabricante, quando ele faz uma câmera, ele vai encontrar no futuro algum probleminha que ele necessita resolver e vai lançar novas atualizações de firmware. Mas como manter essas câmeras ou qualquer dispositivo de segurança atualizado, sempre com o seu firmware mais atual? Isso é uma porta de entrada, sabe? Essas vulnerabilidades são amplamente divulgadas digamos, no submundo. Então, eu nem preciso ser muito experiente. Basta eu saber aonde procurar, eu vou encontrar essa vulnerabilidade. E em 90% das chances que no primeiro dispositivo desses que eu tente acessar, utilizando isso, eu consiga. Então, é realmente muito preocupante. Nós precisamos ter soluções que olhem isso, que facilitem a gestão disso.
que fiquem constantemente atualizando e se mantendo em dia, né? Em 2016, tivemos o ataque do botnet Mirai, por exemplo. 90% dos dispositivos que foram utilizados como zumbis para fazer um ataque de DDoS para um servidor DNS, na época tirou o Google do ar, tirou a Microsoft do ar, e foi feita através de roteadores e câmeras. Então, basicamente, quem ia fazendo isso, ia acessando esses dispositivos, transformava em um mini zumbizinho e fazia um ataque gigantesco com essas ferramentas. E, bom, hoje em dia também não podemos deixar de falar em outros riscos piores, né? Data center, hoje é um alvo militar. Então, mesmo em guerras, e hoje se tornam cada vez mais cibernéticas, são um alvo muito tentador. Se quer tirar ou destabilizar um país, uma instituição, uma região, você ataca seus data centers, onde está todas as suas empresas mantendo os seus dados de funcionamento. Se você para isso, consegue fazer um ataque e bastante estrago em um determinado país. A gente está vendo agora com a guerra da Rússia e da Ucrânia, a primeira guerra autotitulada cyberguerra, né? E ataques desse tipo são comuns, né? Lamentavelmente. Então, temos que estar atentos, temos que estar atrás disso, temos que estar verificando constantemente e não podemos mais delegar isso para um ser humano, sabe? Para uma pessoa ficar cuidando para ver se cada um dos dispositivos, dos, sei lá, 5.000 câmeras que eu tenho no meu parque, com 500 tipos distintos, vou olhar se está atualizado seu fabricante, tem uma nova vulnerabilidade encontrada, atualizar. Não. A gente precisa estar um passo à frente, precisa ter sistemas que nos respaldem, que cuidem disso por conta própria. Um exemplo que eu vejo ainda hoje uma quantidade de câmeras, por exemplo, se a gente for mais simples, que é esse sistema de CFTV, a quantidade de câmeras que temos instalado aumenta exponencialmente. E se mantém ainda da mesma maneira, em maior parte dos lugares, operando da mesma maneira que se fazia há 10 anos atrás. Ou seja, bota um operador sentado olhando 30, 50 câmeras numa TV. Quão eficiente é isso? Quão eficiente? Depois de 2 horas, o operador, é humanamente impossível para ele ficar acompanhando e vendo se algo acontece. Nós temos, obrigatoriamente, que olhar para a tecnologia e fazer com que uma máquina olhe e traga somente o que é importante para o operador. Então, isso sim é uma maneira mais eficiente de fazer as coisas, né? Não podemos mais confiar num ser humano que fica olhando a câmera, olhando se alguma coisa parece errada, se ela está desatualizada, ou se tem algum problema de vulnerabilidade. Isso tem que ser automático e tem que estar sempre um passo adiante, né? Como a gente falou, não podemos deixar para ficar correndo atrás do que já aconteceu, que aí o estrago está feito e muitas vezes quebra uma empresa pequena, né? Você sabe que tem um estudo que diz que a cada 12 horas de operação, o cara presta atenção 40 minutos. Ou seja, as outras 11 horas, ele está... A gente tem vários casos de gente vendo televisão, vendo no celular, namorando, fazendo churrasco. Eu já passei por uma situação, um domingo disparou o alarme de incêndio de um prédio, e o cara, era aniversário dele, o operador de CFTV, ele fez um churrasquinho, levou uma churrasqueira portátil, fez um churrasquinho, não abriu a porta para ninguém. E aí disparou, o sistema era do lado do data center, de alguma forma a fumaça escapou e disparou o alarme de incêndio domingo à tarde. Então, assim, o operador, é o que você disse, por isso que o sistema é importante. Por isso que eu brinquei no começo, tem que ter luz estroboscópica, é alarme, é fumaça, porque o cara não presta atenção. Se você for depender do seu usuário, do seu operador, é muito complexo. Você precisa dele, não tem jeito, mas o sistema tem que trabalhar por ele, entendeu? Sim. Além de pensar em automação, atualização de firmware e toda essa parte, o que vocês acham que a gente pode propor de tendência, de melhoria ou de solução para esse problema que é a segurança no nosso mercado de data center hoje, principalmente de dados? Começando aqui pelo Andrei, já para a gente caminhar para o encerramento e logo para as perguntas e respostas, o Andrei falar um pouquinho para a gente sobre esse desafio, o que a gente pode propor para o nosso mercado, onde deve prestar atenção, o que nós devemos prestar atenção para ter menor impacto, né, para amenizar. Já que vai ter, de alguma forma, não tem como. Bom, é uma pergunta que é um pouco mais de reflexão de todos, principalmente daquilo que nós culturalmente temos de tecnologia, né, embarcada. Todo mundo pensa que
um antivírus ou mesmo um firewall da vida resolve o problema, né? É muito comum esse tipo de cultura atualmente. E, como eu havia dito, né, você tem aí um ambiente muito mais complexo e com diversas integrações e assim por diante. Então, desde uma segurança física como câmera, ou mesmo uma segurança lógica olhando em cloud integrada e muito mais complexa. E o supply chain disso também faz parte das ameaças. Então, se você, porventura, tiver uma integração com um fornecedor ou um cliente, uma rede atacada, né, por meio de VPN, né, ele também pode te atacar. E respondendo aí a pergunta, a segurança hoje ela é tratada e deveria ser tratada em camadas. Então a visão ela não é mais minimalista e tampouco simplista. Ela deve ser feita em camadas, desde o usuário do dado primário, ao sistema operacional, à rede, ao perímetro e assim por diante. Então, cada camada ela deve ser vista do ponto de vista de negócio da empresa como algo a ser protegido. E aí, sempre também, quanto mais complexo mais difícil o entendimento em relação à segurança, onde investir, por onde começar, né? Bom, algumas aplicações, e aí olhando um conceito que vocês escutarão bastante, é o conceito de Zero Trust, eu não sei se já ouviram falar disso, e ouvirão em breve, né, caso também escutarão bastante, principalmente nas questões de formação de mercado, é que se antigamente nós tínhamos um ambiente seguro, e o ambiente seguro sempre vem à mente lá o back-end o nosso ambiente de servidores é super seguro. Já ouviram falar disso? Não, o nosso ambiente, a nossa vilã de banco de dados, protegida por firewall, né, por IPS ou IDS e tal, né, é super seguro. Aonde estão a maioria dos ataques e vazamento de dados? Nos servidores. Mas veio de um usuário. Sim, veio de um usuário. Ou, porventura, veio de uma senha que o pessoal hackeou ou conseguiu buscar, né, ou conseguiu coletar da Deep Web e assim por diante. O fato é que o conceito de Zero Trust ele veio para marcar o principal modelo que nenhuma conexão física e lógica é mais segura. Então, esse pilar também se atém ao comportamento humano. O comportamento humano também não é seguro e você deve validar. Então eu vou ter que ter um Big Brother de validação de segurança em todos os ambientes? Sim. Você terá que implementar um processo de conscientização também junto com a Lei Geral de Proteção de Dados, e aí vem o gancho da Lei de Proteção de Dados, que é uma boa alavancagem para o investimento em segurança. Se nós não tínhamos antes, nós temos agora um bom motivo, primeiro, de proteger o dado privado, assim como também proteger a imagem. E aí o que tem a ver um ransomware da vida com um vazamento de dados? É justamente o sequestro e a indústria que está por trás também do famoso ransomware as a service. Quem não entendeu ainda que isso, inclusive, é hard power dos governos, então tem governo financiando, tem governo que privatiza isso por meio de grupos para que a própria indústria do país seja protegida, espionagem industrial, e isso é delegado para grupos que se beneficiam dos sistemas hoje integrados, né, e dessa grande complexidade de integração, com pouca conscientização de segurança e acabam invadindo. Ou invadem por meio de senha vazada, ou por vulnerabilidade, ou por um phishing, e assim por diante. Quem não prestou atenção, inclusive, na guerra da Ucrânia, como o pessoal acabou citando aqui, a guerra da Ucrânia, eles tinham lá uma botnet atrelado com um backdoor que, em 2014, desligou a central, né, de energia, e na invasão atual ocorreu a mesma coisa, que foi aí um ataque ao sistema SCADA, que é o sistema de automação industrial. Logo, eles não saíram de lá. Pasmem, a maioria das empresas sequer valida se existe um trojão ou um cavalo de Troia com comando e controle, ou seja, o cara dentro da rede, brincando, e sequer as pessoas saibam.
E de onde vem essa indústria? Tem grupos organizados que recebem dinheiro, vocês mesmos. A molecada hoje em dia entra em grupos de Telegram, grupos de Deep Web e tal, com IRC, participam e aí eles recebem um código próprio. Olha que o desenvolvedor fala assim, isso aqui é um vírus novo que ninguém tem a vacina, então esquece antivírus. Obviamente o antivírus é bom, mas ele não vai pegar o tal do Zero Day, que é o novo vírus que eu recebi, eu sou um cara que... E qual é o meu papel? Espalhar isso. Espalhar com fins escusos para um governo, para uma indústria ou para benefício próprio, recebendo num cartão de crédito ou por Bitcoin. E a maioria dos sistemas de segurança, se vocês já ouviram falar do VirusTotal do Google, a galera que ataca possui conta paga do VirusTotal. Quando há uma ameaça interna que se descobre e faz o forense, algumas remediações de inteligência, inclusive quando você tem algo crítico, deve-se se ater a não subir no VirusTotal. Sabe por quê? Porque eles têm conta. Opa, me descobriram. Eu vou atacar agora. Entende? Porque se eles descobriram que alguém já viu que eles já estão internamente, eles podem ir lá e sequestrar. Então, o argumento sempre de convencimento volta a ser o risco. A possibilidade de uma invasão e a lei vem ajudar com essa argumentação. Né? Exatamente. Então, resumindo, embaralhando, conscientização, acho que todo usuário tem que ter, assim como a adoção do Zero Trust, e não achar que existe aí, o antivírus ou o firewall me protege. Então, tem outros meios e outras camadas, tá bom? É isso aí, acho que é o recado para todos. Ronaldo, a mesma pergunta faço para você, do seu ponto de vista, da sua perspectiva de projetos, como que você pode endereçar esse problema junto ao mercado? Como que, a partir desse ponto de vista de onde você fala, você consegue minimizar esse impacto? Como eu falei no começo, é a nossa luta do dia a dia, é a conscientização do gestor. Já pegando o gancho que o André falou. A conscientização de contratação de bons profissionais, de contratação de um bom projeto, de contratação de bons equipamentos, de boas ferramentas, de você ter bons procedimentos, porque não adianta nada você ter o sistema sem bons procedimentos. Uma coisa que eu sempre falo, não é possível que um preço que seja 1/3 do outro não tenha alguma diferença na qualidade do que é oferecido. Eu não consigo acreditar nisso. Da minha experiência, eu trabalho com isso há 25 anos, eu nunca vi algo ser muito mais barato, não ter um senão complexo. Né? Obviamente que você tem que comparar datasheet, tem que comparar perfil, currículo, enfim, envolvendo tudo que pode atrelar ao projeto de data center propriamente dito. Mas eu acho que, se eu pudesse, nesse evento, já parabenizando pela iniciativa, deixar uma marca do que a gente, com a experiência que a gente tem de trabalhar no Brasil inteiro, a gente faria contrate bons profissionais para ter bons projetos, para ter boas ferramentas, para ter bons sistemas e bons procedimentos. Eu acho que isso que seria, vamos dizer assim, 5 pilares para você minimizar riscos. Excelente. Cleiton, puder acrescentar também? Ok, obrigado. Bom, Zero Trust é realmente, acho que a palavra de ordem. Né? Não se deve dar mais privilégio do que o extremamente necessário para executar a tua função. Tudo o resto já é uma falha de segurança. Então, sempre o mínimo, sempre o mínimo. E, bom, como falamos, a sua segurança é sempre tão forte quanto o seu elo mais fraco. Então, sempre tem que estar atento. Tem coisas que realmente nem estão nos datasheets, ou seja, a maneira como é desenvolvido um produto não vai estar refletido nesse tipo de documentação. Uma coisa inerente às companhias, às marcas. Então, estejam atentos do que você está colocando dentro da sua empresa. E tem diferenças no mercado. Então, estejam atentos. E, bom, acho que o grande recado aqui é que não é uma coisa simples. Manter um sistema de segurança eficiente, que você possa confiar, não é feito de maneira leviana. Você necessita de especialistas, necessita de apoio, e acho que estamos aqui disponíveis para ser esse ponto de apoio. Então, se tiverem qualquer necessidade ou quiserem entrar mais a fundo
conversar melhor sobre o assunto, esse tempo aqui é bem pequeno, é mais para dar uma pincelada do que temos aqui, mas estamos disponíveis também depois para aprofundarmos mais. Fiquem à vontade de nos procurar, né? Sim, lembrando a todos que um dos propósitos principais da associação é realmente esse, provocar esse tipo de discussão, trazer tendência, trazer conhecimento, compartilhar conhecimento, né? Treinar nossos especialistas e profissionais para atender melhor no mercado. E eu queria abrir aqui para quem tiver presencial fazer perguntas. Já temos uma aqui, Dani, por favor. E para quem tiver online pode abrir as perguntas pelo chat. E o pessoal traz aqui para mim e eu faço a pergunta para vocês. Parabéns a todos pelo painel. E eu queria fazer uma pergunta, principalmente para o Andrei. É o seguinte, é muito comum, não só no nosso segmento data center, mas em toda parte de controle predial, de segurança predial, de nós termos o dono daquele negócio, daquele business, e uma empresa terceira que normalmente cuida da segurança, que vai cuidar do registro de acesso, que vai fazer a gestão das imagens. No caso de um vazamento, como que a lei enxerga de quem que é a responsabilidade? Do que opera ou daquele que contrata? Excelente pergunta. A lei tem duas figuras, né? A figura do controlador e o operador. O controlador é aquele que responde pelo vazamento. Então, pense, acho que até para ser didático, quando você vai fazer uma compra online, eu estou lá na B2W, na Americanas, e aí eu faço meu cadastro. À medida que você faz o seu cadastro, você contrata, né, e cede, né, os seus dados para que você possa, então, usufruir desse tipo de serviço, né? Óbvio que é a compra. Se ela terceirizou isso, assim como também a questão da câmera, né? Há uma empresa de logística e há o vazamento por meio da empresa de logística, quem responde é justamente a primeira, assim, o controlador, né? Justamente ao site de compras. E o operador aí sim vai responder na justiça solidariamente por uma questão de multa e assim por diante. Então, quando há um vazamento também, e a pergunta é muito pertinente, você tem 48 horas para informar o dono se você é um operador, ou seja, um terceiro. Tá? É a resolução também da NPD. E aí, quem tem que fazer o RIPT, né, o aviso de impacto, é o controlador. Não é o operador não avisa. É isso. Então, aproveitando também, o data center tem muito desse tipo de peculiaridade. Quem é o dono do dado, quem não é, né? Então a palavra-chave é para quem o cliente ou o usuário final delegou o dado. Eu contratei de quem, né, essa tutela. E isso pode ser também terceirizado, que são os operadores. O operador responde solidariamente também. No âmbito civil e assim por diante. PROCON também vai vir, né? Pode passar o... Boa tarde. Inicialmente, parabéns a todos pelas explicações. Uma coisa que, como mais leigo nessa área, eu gostaria de saber qual é o tamanho da penalização de uma empresa por ter um vazamento de dados. Né? O quanto isso afeta. Vocês falaram que pode quebrar uma empresa, né? Qual é o tamanho dessa penalização? Bom, a multa é 2 milhões e 5% do faturamento. No Brasil, é 2 milhões. E 5% do faturamento. Ou 5% do faturamento, porque eu tenho um teto, né? Mas acho que o grande dilema não é nem a multa também, né? É a questão da imagem. Eu acho que é a imagem que é mais comprometida. Né? A multa também, a NPD já aplicou alguma multa? Não aplicou nenhuma multa até agora, então há um rumor que eles farão as iniciais, né? Ou algumas empresas que estão infringindo e tal, mas é rumor, não é nada oficial, né? Agora virou autarquia, não sei se vocês viram também, então a autarquia é uma forma jurídica independente dentro dos órgãos do governo, já estava ligado diretamente ao presidente da República. Então, tem também aí uma mescla de amadurecimento, né? E também de impunidade, tá?
E pós-Covid também, multa, esse tipo de coisa, poderia gerar também algum tipo de contrapartida econômica, né? Então também tem um viés político aí, né? Pode fazer sua pergunta, Gustavo, nós temos 5 minutos ainda. Não, é bem rapidinho só. Realmente acho que o maior impacto é na reputação. No momento que sua empresa tem vazado e alguém dá um Google na sua empresa e a primeira coisa que encontra é uma notícia que teve dados vazados, não sei que ponto que você vai continuar tendo negócios, né? Então, acho que esse é o maior problema. Quanto que sua reputação vai ser manchada por isso? Alô? A minha pergunta, na verdade, é como é que a gente resolve a equação que vocês colocaram aqui no palco? Vocês, integradores e fabricantes, né, estão dizendo o seguinte, olha, quanto mais integrado, melhor. Né? E o Andrei está dizendo o seguinte, ó, quanto mais integrado, mais difuso, mais difícil de controlar. Né? Então, assim, como que resolve essa equação? Como é que a gente consegue garantir que a integração não deixe esses APIs, né, esses conectores entre um sistema e outro, não crie mais vulnerabilidade do que a própria integração pode te ajudar em resolvendo o problema da segurança? Eu acho que vai naquilo que eu falei, em produtos de boa qualidade, em projetos bem elaborados, entendeu? Eu acho que sua pergunta é espetacular, porque a integração não pode, o fato de ter o risco, talvez ter um risco maior em função do que o Andrei falou, não pode inibir o gestor de ter isso, porque isso é fundamental. No dia a dia, na gestão, facilita bastante. Inclusive, gera economia, porque você, quanto mais mão de obra você tem, mais passivo você tem, mais encargo você paga, mais caro é para manter. Então, essas ferramentas vêm para auxiliar nisso também. Então, com produtos bem feitos, com produtos de qualidade, com procedimentos adequados para não acontecer igual ele falou, de você não atualizar os firmwares e etc., eu acho que você consegue começar a equalizar esse problema. Acho que eu posso somar aí. Por exemplo, se você tem um sistema de segurança, você vai ter vídeo, tem controle de acesso, tem intercomunicação, etc. E se está tudo separado em soluções distintas, de maneira dispersa, e acontece alguma coisa ruim, como é que você faz a auditoria disso? Como é que você encontra e associa aquela gravação daquele intercomunicador com aquele controle de acesso, com aquela imagem, e consegue garantir e provar numa auditoria que isso tudo está amarrado e foi corretamente registrado? Então, a chave aqui é encontrar o produto que realmente consiga amarrar isso tudo e consiga te mostrar e te apresentar da melhor maneira possível. Acho que esse é o segredo, né? Ter dado... Eu queria, assim, falando um pouquinho de integração, né? O futuro é integração, né, pessoal? Então não tem como fugir, né? Todo produto tecnológico ele é concebido a partir da interação e da facilidade. Todo mundo quer ter mais facilidade, automação, justamente porque tem aí uma série de problemas do dia a dia, assim como os operadores e tal, né? O que eu vejo que a gente deve agora mudar um pouco, né? Não gosto de usar essa palavra mindset, mas eu vou empregar aqui. Mudar um pouco, né, do modelo mental, né? Que é a mesma coisa, quase assim, mas o pessoal usa como jargão. Estou fazendo esse parênteses aí, brincando. Para que haja nos projetos a visualização dos aspectos de segurança que muito se apregua, vamos integrar, vai ser fantástico, ótimo. Mas não há sempre no início, né, no design do projeto, aspectos de segurança e privacidade de dados. Inclusive a lei fala de privacy by design. Vocês já ouviram? Vocês vão escutar também isso. Ó. O DPO tem um papel, né, o encarregado de dados tem um papel de fazer o privacy by design. Quando for criado um novo produto, alguém tem que pensar, por que você vai coletar tantas coisas assim? Então, tem que ter esse papel no projeto, assim como também segurança. Então, a integração e os modelos de integração continuarão, mas eu acho que o modelo agora tem que... o papel, né, do Zero Trust tem que estar lá dentro. Vamos pensar no pior, né? É aquele cavaleiro do apocalipse interno, né? E aí a palavra-chave não é só bloquear, acho que o conceito não é só ser tão rígido, né, estrito, né? Mas controlar, ter a possibilidade de auditoria e remediação também. É isso. Só fazer um comentário, já vou terminar, juro. A gente pensa só no vazamento da informação, mas nós já fomos questionados por um problema marital. A mulher disse que o marido não tinha ido trabalhar e o juiz pediu os dados de imagem e de acesso. Se não tem essa informação,
o contratante fica numa saia justa, porque pode dizer que ele está fazendo isso propositadamente. Então, não é só o vazamento da informação, mas é a garantia de que você tem essa informação também. Tá? Rapidinho, desculpa, Mila, só para que eu achei Tranquilo. importante. A gente já está caminhando aqui para o encerramento. Eu queria agradecer demais. Foi excelente, eu achei bem bacana mesmo. Gostei muito aqui do que nós propomos no mercado e ficar à disposição na associação para qualquer um que quiser mais perguntas, mandar para a gente responde. Obrigado, gente.